Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Hoje estamos no ponto 25. Finalizamos o prólogo no estudo desse ponto, da parte número 6 do prólogo, que vai falar das adaptações, da necessidade das adaptações. E o ponto 25 está estipulando uma normativa geral para as adaptações. Acima de tudo, a caridade. Acima de tudo, a caridade. Então, este ponto, ele vai trazer essa grande verdade. O ponto 25 é o que conclui esta apresentação. Ele lembra o princípio fundamental. Então, ele se descreve, na sua descrição, temos a seguinte informação. A concluir esta apresentação, é oportuno lembrar que este princípio pastoral, enunciado pelo Catecismo Romano, a caridade, é sem dúvida o caminho melhor que o mesmo apóstolo seguia quando fundamentava sua doutrina de ensino na caridade, que não acaba nunca. A finalidade da doutrina e do ensino deve fixar-se toda no amor, que não se acaba. Podemos expor muito bem o que se deve crer, esperar ou fazer, mas, sobretudo, devemos pôr sempre em evidência o amor de Nosso Senhor, de modo que cada qual compreenda que qualquer ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem nem outro fim senão o amor. É extremamente profundo o que nós temos aqui. O Catecismo Romano, no seu prefácio, ele número 10, no ponto número 10 do prefácio do Catecismo Romano e retomada no ponto 25 do Catecismo da Igreja Católica, do Catecismo atual, nós temos esta grande verdade, ou seja, nas adaptações, quaisquer que seja, acima de tudo, o amor, a caridade. Qual que é a fundamentação deste ponto? Qual a fundamentação real desta argumentação? O item citado, ele reflete o princípio central da doutrina cristã. Acima de tudo, a caridade. A caridade é a lei maior, a caridade é a norma maior, a caridade é o argumento maior, a caridade é a expressão maior de fé. Enfatizando que a caridade deve ser o princípio que orienta, que direciona toda a ação do ensino cristão. Este princípio é não somente basilar, não somente estruturante, não somente direcionador, mas ele é parte constitutiva da tradição católica e pode ser fundamentado e explorado a partir de várias e várias perspectivas teológicas e doutrinárias. Desde o ensino dos apóstolos, o ensino de Jesus, aquela cena, e Jesus subindo a montanha, olhou e viu que sentiu-se enamorado daquele povo, sentiu-se apaixonado, sentiu verdadeira compaixão por aquele povo. Primeira carta aos Coríntios 13. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele descreve a caridade como uma virtude suprema que transcende as outras virtudes. Ele escreve que, embora se possa ter todas as qualidades espirituais, todos os carismas, sem caridade, tudo o que nós fazemos passa a não ter mais valor. A caridade, portanto, é o vínculo de perfeição e o fundamento da vida cristã. Então, em todas as nossas reflexões, em todas as nossas exposições, em todas as nossas palavras dentro do ensino catequético, não pode faltar a verdadeira medida, a caridade. O Catecismo da Igreja Católica, nos pontos 1822 a 1829, define a caridade como a forma mais elevada do amor. Nós vamos estudar esses pontos daqui um pouco. Mas desde agora, nós devemos
perceber que essa orientação da vida é a base de todas as virtudes da vida, a base de toda a vida cristã. Não existe maior prova de amor que dar a vida por amor, por alguém. A caridade é descrita como o amor a Deus e ao próximo e é essencial para a prática da vida cristã. O Catecismo Romano, como nós citamos, que é uma importante obra catequética, né? Ele que é fruto de um concílio que pensou a catequese, que pensou a estruturação do ensino da doutrina cristã, ele sublinha no seu ponto central a caridade. Ele destaca que a caridade deve ser a motivação por detrás da fé, por detrás das obras, por detrás das virtudes. Por detrás de qualquer tipo de expressão de fé deve estar o amor. E todas as expressões de fé devem estar dirigidas a este amor. Santo Agostinho, nos seus escritos, ele frequentemente enfatiza a caridade. A caridade que é um princípio. Ele próprio usa essa expressão que eu já usei aqui neste estudo do prólogo inúmeras vezes. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, e ninguém conhece profundamente aquilo que não ama. Aquilo que não ama. O princípio que dá sentido a todas as virtudes, a todas as buscas, é o amor. Ele vê a caridade como a raiz da vida cristã. A raiz mais autêntica, podemos assim dizer. A base para toda a verdadeira transformação, conversão, mudança, metanoia. Todas elas se baseiam nessa verdadeira virtude, a caridade. Outro grande teólogo que trata esse tema é dentro da própria Suma Teológica, principalmente no livro 2, a argumentação de que a caridade é a forma de todas as virtudes. A caridade é a virtude maior. Define-se caridade, São Tomás de Aquino, como o amor a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas aí ele tem algo muito interessante. Vou repetir. A caridade se define como o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo, por amor a Deus. Então, Deus é amor. Quem ama permanece nele e ele em Deus. Este amor, essa caridade, ele é o fundamento de toda e qualquer expressão de testemunho cristão. A vida dos santos, ela é uma fonte inextinguível de exemplos. São Francisco de Assis, Santa Teresa, tantos mártires, tantos doutores, tantos mestres, tantas virgens, tantos consagrados. A vida dos santos é um exemplo concreto de que, de fato, a caridade deve moldar as nossas ações. São Francisco de Assis, por exemplo, que viveu uma vida de pobreza, de serviço aos pobres, ele fez isso não impulsionado pelo seu desejo, pela sua ambição, mas impulsionado por amor. O amor que ele sentia a Jesus Cristo e as pessoas fez com que ele ouvisse lá na capelinha de São Damião: reconstrói a minha igreja. E que pedras ele tinha nas mãos para reconstruir essa igreja? O amor, a caridade. As práticas cristãs, as nossas práticas cristãs, como perdão, misericórdia, elas só fazem sentido se de fato forem expressões de um amor que nos toma. A prática do perdão e da misericórdia ajuda ao próximo, elas devem estar fundamentadas na caridade. Nem medo, nem desleixo, nem qualquer outro tipo de repercussão deve ser a fundamentação dessa nossa busca. As ações, elas não são apenas atos de virtudes, olhando por essa perspectiva, mas são expressões heróicas do amor de Deus por nós e por todos os seres humanos. Pela construção que o catecismo tem, todo e qualquer ponto que nós formos olhar do catecismo da Igreja Católica, isso faz parte da tradição da Igreja,
Nessa busca que temos de conhecer e amar a Deus e de louvar a Deus, nós temos que passar por este caminho, o caminho da caridade. Então, esta é a lógica do prólogo da Igreja, do Catecismo da Igreja Católica. Qual é o grande motivo de estarmos diante desse livro de ensinamento? Encontrar-se com quem é Deus. Qual o motivo desse encontro? Sermos mais nós mesmos. Encontrarmos a nossa verdadeira dignidade, e encontrando a nossa verdadeira dignidade nos olhos de Deus, buscar colocar nos nossos olhos a capacidade de ver essa dignidade também nos outros. É essa a grande fundamentação. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Buscar este amor, buscar esse encontro com Deus no outro. Contemplar Jesus eucarístico, onde ele se deixa entrar. Se sentir verdadeiramente corpo de Cristo. Esta é, de fato, a grande dinâmica da catequese, do catecismo da Igreja Católica. Toda e qualquer adaptação que tivermos que fazer nesses pontos que o catecismo vai nos dar, ele deve ser feito dentro dessa grande lógica. Saber que o catecismo é uma compilação para o crescimento espiritual das pessoas, para o encontro espiritual das pessoas com Deus e com os seus semelhantes. Isso tudo só se dá através desta grande ferramenta, que não passa, que não se extingue, que tem a sua fonte inextinguível e inesgotável no próprio Deus, que veio ao mundo, se fez carne e habitou entre nós para nos amar. Amar de uma maneira pura, plena e original. Criados à imagem e semelhança de Deus, também somos chamados pelas palavras do Evangelho, pelo testemunho da Igreja, pela reflexão da Igreja, amarmos a Deus, acima de tudo, a nós e aos nossos irmãos, por amor de Deus. Este foi, então, o ponto que finaliza o prólogo do Catecismo da Igreja Católica. A partir de agora, todos os pontos a serem estudados, eles estão dentro daquelas 5 partes do Catecismo que nós vamos estudar ponto a ponto. Este foi o Catecismo ponto a ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.